Meu nome é Bernardo Kiertzmann, eu sou o diretor do Departamento de Pediatria da Abra São Paulo e nós vamos ter aqui hoje o Dr. José Jardim, que é presidente da Associação Brasileira de Asmáticos e vai nos esclarecer hoje sobre vários mitos e tabus a respeito das bombinhas. Por favor, Jardim, o que são essas bombinhas e de que maneira que elas funcionam? Bom, bombinha é o nome popular que nós devemos chamar de spray ou aerossol, que é o nome mais adequado. E pode ser aerossol, e hoje nós também temos os dispositivos que eliminam pó que tem o medicamento. Elas funcionam sempre no sentido de que levem ao pulmão diretamente a medicação que nós queremos fornecer ao paciente. E habitualmente elas são ou desencadeadas pelo estímulo inspiratório da pessoa, que são aquelas que têm pó, são os dispositivos que têm pó, ou naqueles que são aerossol. A pessoa tem que acionar, quando aquele gás sai, ele tem que aspirar. Então, as bombinhas, o nome popular, quero chamar a atenção que nós devemos passar a chamar pelo nome adequado, se for com gás aerossol, se for com pó, um dispositivo de pó seco. E por que é que as pessoas, felizmente não são todas as pessoas, mas algumas pessoas têm medo de usar a bombinha? Pessoas que dizem que pode levar até a morte. O que você acha disso? Bom, isso é muito curioso, porque se nós formos atrás de onde apareceu esse mito, talvez a gente não vá conseguir saber direitinho. Mas, se a gente for olhar a ciência, mostrar, ver a literatura médica, e nós talvez possamos explicar isso por acontecimento de pelo menos há 40 anos atrás, quando se lançou esses sprays, esses aerossóis com broncodilatador, para alívio para essa broncodilatação aguda, houve um aumento de mortalidade. Isso aconteceu mais na Nova Zelândia, na Austrália e um pouco na Inglaterra. E naquela ocasião, então, ligou-se esse aumento da mortalidade ao uso desses medicamentos. Logo em seguida foi visto que não havia relação dessas mortes com o número de uso desses sprays ou desses aerossóis. Mas isso ficou e a pessoa, e felizmente, como você disse, não são todos, mas ainda existem essas pessoas que vão passando de amigo para amigo, vizinho para vizinho, que a bombinha mata. A outra razão por que existe esse mito, e essa é uma razão que até ao contrário do que o leigo pensa, é porque a bombinha é tão potente e tão boa que quando a pessoa tem falta de ar, ele usa o spray e se sente bem. Esses sprays têm ação de 4 a 6 horas de broncodilatação. E a pessoa se sente bem, porque broncodilata e ele começa a respirar melhor. E agora, como ele não está fazendo um tratamento correto, que é combater aquele processo inflamatório, seja com corticóide inalatório ou por via oral, e daqui a 4 horas tem falta de ar de novo. Ele usa de novo a bombinha. E daqui a 2 horas ele está usando de novo. Porque o que caracteriza a crise de asma é o inchaço dos brônquios, secreção e o músculo que se fecha. Agora, esses broncodilatadores eles só têm uma ação, é dilatar e relaxar a musculatura, mas não age sobre o processo inflamatório. E quanto mais inchado tiver aquele bronco, quanto mais muco tiver, que é um processo inflamatório que está ficando cada vez pior, mais dificuldade para respirar. E ele usa a bombinha de novo. Quando ele agora passa a usar a bombinha, ou quando o senhor passa a usar a bombinha de meia hora, você corre ao pronto-socorro. Mas você já tem um processo inflamatório muito intenso e que demora para ser revertido esse processo inflamatório, de pelo menos algumas horas. E algumas pessoas já morreram porque não fizeram o tratamento adequado. 2.500 pessoas morrem no Brasil por ano por asma. Muitas delas, a maioria delas, nós sabemos disso, a ABRA tem procurado divulgar que a maioria das pessoas que infelizmente morrem por asma é porque não estão fazendo o tratamento adequado. E o tratamento mais inadequado que pode haver é ficar usando só o spray broncodilatador de alívio quando ele tem um processo crônico. Aí ele chega ao pronto-socorro, esse processo inflamatório agora está tão intenso que ele tem uma falta de ar muito intensa, ele é levado para a UTI, ele é entubado, o paciente fica lá, às vezes alguns morrem.
e cria-se um mito, porque agora ele fala para o vizinho que a bombinha mata. E todos nós da Abra, médicos, os não médicos, fisioterapeutas, professor de educação física, o nosso grupo todo procura sempre falar aos pacientes com asma: não escutem o vizinho, não escute a compadre ou a comadre, escute ao seu profissional da área de saúde. Bombinha ainda é, o aerossol, como é o nome correto, o melhor tratamento, mas cada um tem a sua finalidade. Um é de alívio e o outro é para manutenção. Então, Jardim, pelo que você explicou, nós temos dois tipos de medicamentos que podem ser utilizados pela mesma via, que seria a via em spray, que é o tratamento para o alívio, né, que seriam as chamadas bombinhas, e o outro medicamento que não tira da crise, que é o que você usaria, então, preventivamente, não é? Então, como é que seria isso? Exato. Então, são os dois. Um é para tirar da crise, para fazer aquela musculatura relaxar e poder respirar melhor, que são os broncodilatadores. E o outro é o de manutenção, que é o corticóide inalatório. Às vezes, infelizmente, nós, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, que mais lidamos com asmático, esquecemos de educar o paciente sobre isso. E dizer que esse é para alívio, esse é para manutenção, esse que vai evitar, esse é para... E vai usar cronicamente a bombinha de alívio ou o aerossol de alívio. É só para usar esporadicamente, mas eu acho que isso é uma falha nossa. E nós devemos estar sempre explicando isso ao paciente e sermos pacientes o suficiente para termos a capacidade de explicar bem para o paciente sobre isso. Você falou sobre dois tipos principais de bombinha. Uma que é o aerosol e a outra que é o pó. Existe alguma que é melhor do que a outra para você fazer um tratamento a longo prazo? Bom, o aerossol, quando aciona, ele sai aquele gás que antigamente, quando era o CFC, que hoje não é mais fabricado no Brasil, aliás, em lugar nenhum do mundo se fabrica medicamento com clorofluorcarbono, que é o CFC, porque agride a camada de ozônio. Hoje eles são todos fabricados com um novo gás, que é o HFA, hidrofluoroalcano. Eles são gases diferentes. Que ótimo, porque o hidrofluoroalcano, a velocidade é muito menor. Enquanto que com o CFC saía com 70 km por hora do spray e havia um impacto muito grande na faringe, com HFA isso já não ocorre. Então a pessoa também, ao usar o HFA, ele absorve ou deposita muito mais medicamento no pulmão. O outro, como você disse, é o pó. Por que existe o pó? Porque o pó não tem nenhuma agressão à camada de ozônio, não tem nenhum efeito sobre o aquecimento, né, com o efeito estufa, que mesmo a HFA tem um pouco ainda. Então o pó tem essa vantagem, não agride a camada de ozônio e não tem nenhuma ação sobre efeito estufa. E ele agora tem que ser acionado pelo indivíduo, é uma cápsula que é perfurada, o pó fica quietinho e a pessoa que tem que inspirar para que esse medicamento vá aos pulmões. Essa é a diferença entre um e outro. Qual é o melhor? Bom, o que nós sempre dizemos e ensinamos, nós enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, o melhor é aquele que você, asmático, mais tem condições de usar e mais se adapta. Todos eles são bons. Em pediatria, e você, nosso diretor do departamento de pediatria, e tem preconizado e ensinado muito isso, é que em criança de 2, 3, 4 anos, ele não vai ter condição de aspirar o pó. Então, vocês têm usado muito o spray, né, o aerossol, com espaçador ou sem espaçador. Então, os dois são bons e nós devemos usar para criança, talvez mais o aerossol. Para o adulto, o pó é muito bom, mas o spray, o aerossol, pode ser usado para adulto também. Em resumo, nós devemos usar o medicamento ou dispositivo que o paciente mais se adapta, que mais você se adapta. O que a gente tem realmente utilizado nas crianças seria o espaçador e seria o spray com o espaçador, porque a criança realmente, do jeito que você disse, ela não tem essa coordenação inspiratória, quer dizer, ela precisa puxar o ar, e isso você só vai conseguir em torno de 6, 7 anos de idade, né? E com o espaçador é só você respirar que você consegue utilizar o medicamento, né? Então esse pó aí realmente é para
crianças maiores e para adultos, né? Existe algum medicamento que é distribuído de alguma forma que tem um perigo maior do que o outro? Não, não tem um perigo maior. Evidentemente que nós estamos falando de medicamentos de alívio, que são os broncodilatadores, que são liberados para que a pessoa possa ter uma broncodilatação e ter melhor respiração agudamente. O outro é o corticóide, que é cronicamente. E como qualquer outro medicamento, seja uma aspirina, seja um antibiótico, seja um remédio para dor de cabeça, todos eles têm que seguir a orientação que a equipe de saúde deu a você. Remédios em excessos, eles podem fazer mal, qualquer um deles. Por isso que existe uma dosagem adequada. Por outro lado, isso que deve ser sempre lembrado por você, e com isso você falar à sua equipe de saúde, é que as pessoas têm respostas individuais aos medicamentos. E, eventualmente, enquanto que um medicamento que é bom para a maioria da população, você pode ser alérgico a ele, mesmo sendo um bom remédio para asma. Mas é o senhor ou a senhora que vai ver em vocês ou na sua criança se aquele remédio está causando algum efeito, como taquicardia, né? A batedeira, que às vezes os remédios podem levar a ter, esses broncodilatadores, e comunicar isso ao profissional da sua equipe de saúde. Como a gente sabe, então, existe o remédio mal utilizado, né? E isso que é o importante. Muito obrigado, então, Jardim, pela sua excelente didática. Espero que isso tenha ajudado e tenho certeza que tenha ajudado aos nossos associados. Obrigado.